Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, nesse quadro que eu respondo as principais perguntas que eu recebo na minha caixinha de perguntas lá do Instagram. Aliás, se você não me segue ainda, aqui está o meu arroba e também está o link na descrição. Lá eu falo sobre milhas, viagens, programas de fidelidade, cartões de crédito, clubes e muito mais. E já mande também a sua pergunta na caixinha lá, que no próximo vídeo talvez é ela que eu vá responder. Eu tô aqui tomando meu café, o certo era tomar um chá talvez, eu tô quase sem voz, mas esse aqui é mais um Café com Milhas. E a primeira pergunta aqui é da Jessi Fraga. Mandar com dobro para as companhias aéreas é assinando o clube deles ou é o clube dos pontos? Essa pergunta é muito boa, tá, Jéssica, por alguns motivos. Primeiramente, nem sempre esse envio para a companhia aérea vai ser o dobro de pontos, ou seja, bônus de 100%. Cada vez eles ficarão mais raros, na minha opinião, ou com condições especiais, por exemplo, tendo os clubes mais caros da companhia aérea para ganhar de fato 100%. Então, não acreditem que sempre será 100%, isso eu falo no meu Instagram todos os dias, basicamente, para que você não se frustre, talvez achando que sempre vai dobrar e nem sempre será assim. Aliás, já não está sendo assim hoje em muitas promoções. O caso do Latam Pass é um bom exemplo disso. Então aqui, para enviar com o dobro, geralmente o clube exigido é o da companhia aérea. Então, por exemplo, no envio da Livelo para o Tudo Azul, para quem não tem clube, o bônus talvez seja de 50%. Agora, para quem tem clube, pode ganhar 80%, 90%, 100% ou em alguns casos, também cada vez mais raros, até mais do que isso. Porém, tem algumas promoções pontuais, e aí tem que ler sempre o regulamento. Aqui está um exemplo da promoção Livelo para o Smiles. O clube exigido vai ser um ou outro. Então, nesse caso aqui são assinantes do clube Smiles, diamante na Smiles ou assinantes do clube Livelo. Então, ou seja, é um ou outro. Nesse caso, tendo o clube Livelo, mesmo sem clube Smiles, já ganharia o bônus de 100%. Ou, não tendo o clube Livelo, apenas um cadastro lá, mas tendo o clube Smiles, não importa qual for os clubes do Smiles, ou sendo diamante na Smiles, também ganharia o 100%, tá bem? Então isso vai variar em cada promoção. Em linhas gerais, é o clube da companhia aérea exigido para que você ganhe o bônus máximo daquela promoção ou ganhe mais bônus do que o normal, e é uma forma dela premiar de fato quem está investindo, né, quem está pagando aquele clube lá, tá bom? Vamos agora para a segunda pergunta, aqui da Jânia Nazarete. Melhor emissão para Barcelona? Essa pergunta é muito boa, tá, Jânia? Porque envolve alguns fatores, tá? Eu sempre falo que sim, em linhas gerais, conforme o destino que você vai viajar, existe um programa mais vantajoso para você fazer a emissão, só que tem outros fatores também para considerar para ver se esse programa, no seu caso, para você fará sentido. Isso envolve, por exemplo, da onde você vai sair, né, onde você mora, aeroporto próximo, e também o seu conhecimento, tanto, por exemplo, como as formas de emissão em cada programa, tabelas flutuantes, tabelas fixas, e seu conhecimento também em conseguir gerar milhas com facilidade e rapidez naquele programa. Então, por exemplo, se eu falar que a emissão aqui mais vantajosa é com milhas TAP, mas você não conhece as tabelas da TAP, não sabe encontrar as passagens de ouro, como eu chamo, as mais baratas da TAP, não sabe como gerar milhas da TAP, essa informação para você não vai ser muito relevante, tá? Então eu vou falar aqui em linhas gerais, na minha visão, qual que é essa emissão aqui para Barcelona. Na minha opinião, é voando com a Iberia, num voo saindo de São Paulo, de Guarulhos, diretamente para Madrid. E esse voo, essa emissão, esse trecho, custa 21.250 Avios em baixa temporada. Avios é o nome das milhas da Iberia, e baixa temporada porque ela tem uma tabela fixa que difere um pouquinho do Latam Pass e da TAP, em que ela leva em conta a distância em milhas do ponto A para o ponto B e também se esse voo é em baixa temporada ou em alta. Então, nesse caso, o voo direto Guarulhos para Madrid custa 21.250 Avios, o trecho. Então, ou seja, são 42.500. E como é que você acumula e junta milhas Iberia, os Avios? Tem alguns parceiros, agora o modo mais fácil, mais simples, mais prático e nem sempre vantajoso, tem que fazer conta, é enviando pontos Livelo ou Esfera para Iberia.
A proporção atual hoje, quando eu gravo esse vídeo, é de 2:1. 2 pontos livelo ou 2 pontos esfera equivalem a 1 ave. Então, ou seja, para essa passagem de ida e volta, ela vai te custar, em baixa temporada, 85 mil pontos livelo. Aí tem que fazer conta a qual custo que você está gerando ou consegue gerar esses pontos livelo e também se você sabe encontrar essas passagens, sabe como é que funciona essa tabela fixa da Ibéria para levar isso em conta e aí botar no seu cálculo se faz sentido ou não. E outro ponto também para considerar é onde você mora. Então esse voo sai de Guarulhos. Se você mora em Recife, quanto que está um voo de Recife até Guarulhos? Tem que botar isso na conta também. E depois, mais esse voo, que aí geralmente vai ser barato, lá na intra-Europa, tanto com milhas Smiles quanto Tudo Azul, costuma ser bem barato, de Madrid até Barcelona. Então são esses os fatores que envolvem uma melhor emissão. Seu conhecimento em cada programa, em tipos de tabela, como é que elas funcionam, como é que você encontra esse tipo de passagem, como é que você consegue gerar milhas nesse programa e também onde você mora para avaliar todos esses voos que irão juntar-se a esse voo principal do Brasil até Madrid. Tá bem, Joana? Então, essa é a minha resposta com relação à sua pergunta. Depois temos aqui a pergunta da Fer Matos. Qual o primeiro passo para acumular milhas? Essa pergunta é muito boa, Fê. O primeiro passo é você saber duas coisas. Primeiramente, acumular milhas é apenas uma peça de um quebra-cabeça. Eu sempre digo que viajar com milhas e, obviamente, economizar centenas ou milhares de reais é como montar um quebra-cabeça. Existem peças para você montar e existem uma ordem para você montar. É quase impossível montar um quebra-cabeça começando pelas peças do meio. Vai ser muito mais difícil, então você começa pelas peças das pontas. E acumular milhas não é a primeira peça desse quebra-cabeça, há etapas anteriores a isso, inclusive eu explico isso em detalhes lá no meu curso, o MQL, o Milhas que Libertam. Aqui embaixo está o link para você conhecer, caso você queira viajar para onde quiser, pagando pouco ou até mesmo de graça. Então tem um passo a passo para você fazer. Então acumular milhas não é a primeira peça para você pensar, para você se preocupar. Existem etapas anteriores, peças que vão se encaixar primeiro e que aí sim depois acumular milhas, multiplicar milhas são consequências, são passos seguintes, beleza? Então esse é um ponto para saber. Acumular milhas é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Não é, para mim, nem de longe o mais importante. É óbvio que sem milhas não dá para viajar, agora existem peças anteriores, etapas que precedem o acúmulo de milhas e que realmente é onde você vai conseguir economizar muito, tá bem? Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é você saber que existem 2 níveis de acumulação. Eu vou chamar aqui de primeiro nível e segundo nível. Primeiro nível são os programas ligados a bancos, por exemplo, o Livelo, o Esfera, o IUP, o Atomos, o Coopera e outros tantos. São programas de fidelidade ligados a bancos. Então, esse é o nível número 1. O nível número 2 são os programas ligados a companhias aéreas. Smiles, Tudo Azul, Latam Pass, o da TAP, o da Ibéria, da British e outros tantos que tem por aí. Então, entender esses 2 níveis é importante porque o foco principal é você acumular nos programas de nível 1. Então, manter os seus pontos no cartão de crédito, manter os pontos na Livelo, no Esfera e somente enviar para a companhia aérea na hora certa. E jamais enviar somente porque tem bônus. É um erro simplesmente mandar para a companhia aérea com esse argumento que tem bônus. Porque pensa comigo, de que adianta você enviar seus pontos Livelo para Smiles com bônus de 100%, se para onde você quer viajar, na hora de emitir a sua passagem pela Smiles, ela vai custar o dobro ou o triplo do preço comparado com a TAP, com o Latam Pass ou com a Azul, por exemplo. Não fez o menor sentido você ter ganho esse bônus de 100%. E esse modo de pensar, raciocinar, são as peças que eu falei há pouco que precedem o acúmulo de milhas. Então você vai acumular milhas aqui na Livelo, no Esfera, no Coopera, no Atomos ou onde for, e você só vai enviar para a companhia aérea, obviamente, preferencialmente ganhando bônus, mas na hora certa, sabendo que para onde você quer viajar, as milhas que você conseguiu acumular, você vai enviar para aquele programa de fidelidade que você pesquisou, você sabe os tipos de tabela, as parcerias, as alianças e para onde você quer ir, então, nele vai ter a emissão mais vantajosa.
Então aí sim é que você vai enviar para a companhia aérea e fazer a emissão. Até porque quando você manda para a companhia aérea só porque tem bônus, por exemplo, você perde duas coisas. Você perde primeiro flexibilidade. Então você manda da Livelo, por exemplo, para Smiles, você morre na Smiles, né? Você vai usar para hospedagem, vai usar para emissão de passagens, só que você fica preso na Smiles. E se a emissão não vai ser a mais em conta lá, você no fundo perdeu dinheiro. Então se você tem os seus pontos Livelo, pontos Esfera, pontos do GPA, né, que é onde o PDA acumula pontos, aqui sim você pode escolher para onde você quer mandar. Então, por exemplo, no caso da Livelo, você manda para mais de 8, 9 companhias aéreas. Então, ou seja, o seu leque de opções fica muito maior. E a outra coisa que você perde, né, a segunda coisa, é que você perde prazo das milhas. Quando você tem seus pontos Livelo aqui, e aí, por exemplo, os pontos do clube que nunca expiram, você manda para a companhia aérea, passa a contar aquele prazo. Então, ou seja, automaticamente, muitas vezes sem estratégia, só pensando em bônus e achando que ele é o mais importante, o relógio começa a correr contra você, né? Que é o prazo que as milhas vão vencer. Então, procure entender esses dois pontos, que acumular milhas é apenas uma peça desse quebra-cabeça e não é a primeira para você pensar. E depois procure acumular milhas nos programas ligados a bancos e só envie para a companhia aérea tendo certeza que para onde você quer viajar, aquele programa será o mais vantajoso e barato para você emitir a sua passagem. Beleza, Fer? Resposta um pouquinho completa, mas vai ajudar tanto tu como também quem está vendo esse vídeo agora, tá certo? Depois aqui, vamos para outra pergunta, que é da Bechueire. Tem como pontuar pagando no boleto, mas tem que pagar taxas? Sim, tá? Acho que é Beatriz, se eu não me engano, o nome dela. Se não é, me desculpa, tá? Tem sim como pagar contas e boletos via aplicativos e pontuar, embora cada vez isso está ficando mais raro. Ontem mesmo saiu essa nota aqui do 99 dizendo que as taxas aumentaram. Então agora você paga boletos com uma taxa de 3,99%. Então, ou seja, tem taxas. André, não vale mais a pena então? Depende qual for o cartão, ainda vale a pena. E nesse caso é o cartão PDA, o cartão Pão de Açúcar. Gravei um vídeo, inclusive, se você não sabe como é que funciona o PDA, o que é ou tem dúvida, aqui em cima está esse vídeo com as 25 perguntas e respostas mais importantes sobre o cartão PDA. Então depois desse vídeo, assista esse que vai te ajudar muito. Então o ponto é, com o cartão certo ainda vale a pena. Qual que é a conta para você fazer, tá, Beatriz? Primeiro, quantos pontos que esse cartão vai gerar, a que custo? Então, no caso do PDA, você vai pagar aqui, por exemplo, um boleto de R$1.000. Você vai ganhar 1.000 pontos e vai ter uma taxa, um custo de R$40, que é 3,99%. Então, você gastou R$40 para ganhar 1.000 pontos. Em uma conta de padeiro aqui, para ficar mais fácil de entender, se você enviar para Azul esses 1.000 pontos, e aí supondo que tenha bônus de 100%, esses 1.000 pontos viram 2.000 pontos. Então, ou seja, viram 2.000 milhas, né? Então, se você for vender, ou o valor de mercado de 2.000 milhas da Azul, ele está hoje em torno de R$45, R$44, oscilando diariamente. Então, nesse caso, você teve um custo de R$40 para gerar esses 1.000 pontos e eles valem, na prática, 42, 44. Então, vale a pena. Na minha visão, mesmo se empatasse, valeria a pena, porque você está ganhando pontos, afinal de contas. E para sua emissão depois, você vai juntar os pontos que vieram desse pagamento de boleto, mais os pontos do cartão, mais os pontos de uma compra inteligente, mais pontos do clube, mais pontos que você compra. E no frigir dos ovos, o que importa é a sua passagem sair mais barata. Então você, entre aspas, empatar aqui nesses custos, ou até perder talvez, vamos lá. Você tem um custo de R$40 aqui e e essas milhas valem 35. Pô, são R$5 que você perdeu. Só que esses 2.000 pontos que você vai ganhar, eles vão somar-se depois a outros pontos que você acumulou e no final você economizou na passagem R$500. Então, ou seja, esses R$5 aqui foram praticamente insignificantes. Então, esse é um outro jeito de pensar sobre taxas, né, e aplicativos, e é para você levar em conta isso também na hora da sua análise. E por fim, vale falar que pagando por esse aplicativo, o 99, as contas de consumo, que começam com o código 8 no código de barras, com o número 8 no código de barras, por exemplo, conta de luz, telefone, água, celular, gás e por aí, você não paga nenhuma taxa.
pelo menos por enquanto, a gente não sabe até quando, mas onde você não paga nenhuma taxa em contas de consumo. Então é mais um ponto para você, né, usar, e ainda vale a pena esse aplicativo. Então esse foi mais um Café com Milhas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo Café com Milhas.